Olá para vocês, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Que Rola na Geronto. Estamos hoje, Sérgio, Carlos, Marília, falta Iê, teve um compromisso aí que nós não conseguimos trazê-la em tempo para esta gravação, e temos um convidado muito especial, Marcos Fontoura, e o nosso tema hoje é mobilidade e envelhecimento. Diversidade, envelhecimento, longevidade, tem a ver alguma coisa com isso? Para falar sobre o assunto, nós convidamos o engenheiro social. Você talvez nunca tenha ouvido falar isso, mas ele é engenheiro e tem essa divisão que é a nossa praia, que é o social. Então, ele faz parte da nossa equipe multiprofissional. É a primeira vez que nós trazemos um engenheiro no canal Que Rola na Geronto, e ele vai falar sobre mobilidade. É um assunto super atual, super interessante. Ele acabou de publicar na semana passada, quinta-feira, que foi exatamente, não sei que dia foi agora, mas faz uma semana. E depois vocês me ajudam aí na data que eu estou com o calendário desatualizado aqui. Ele publicou na Folha de São Paulo uma matéria muito interessante. Já está aqui, já achei. 9 de setembro. Essa matéria aqui, que nós mostramos para vocês, é fácil entrar, que se chama Precisamos combater o preconceito contra idosos na mobilidade urbana. Bem bacana essa matéria que ele escreveu. É mineiro, né? Está em Belo Horizonte, é graduado pela Universidade Federal de Minas Gerais, trabalha, ele tem um currículo enorme e é gente boa. Marcos, seja muito bem-vindo aqui conosco. Aqui tem 2 mineiros, viu? O Sérgio e eu, de Belo Horizonte, os 2, viu? Então, estamos em casa. Só gente boa, então, que está aqui hoje. Só gente boa. E tem um carioca aqui que é super gente boa também, que é o Carlos Lima. Então, estamos em casa aqui. Carioca perdido em São Paulo. Mas estamos juntos aqui. Para introduzir o tema, eu vou trazer alguns dados para você, que saiu agora na última semana de agosto, a estimativa da população brasileira dada pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O Brasil já tem 213 milhões e 300 mil pessoas residentes no nosso território nacional. São 5.570 municípios, não é? Sendo que a cidade de São Paulo é a cidade que concentra o maior número de pessoas, de habitantes. Nós já passamos 12 milhões e 400 mil pessoas só na cidade de São Paulo. Depois de São Paulo vem o Rio, Brasília, Salvador e Fortaleza. Olha que dado interessante. 17 municípios brasileiros têm população superior a 1 milhão de habitantes. Somente 17 dos 5.570 pessoas. E desses 17, 14 são capitais. Eu já falei para você, Rio, São Paulo, Brasília, Salvador, Fortaleza. Aqui no estado de São Paulo tem Guarulhos, tem Campinas, que não são capitais, mas são grandes cidades, né? Só essas cidades, elas congregam 46 milhões de brasileiros. Está todo mundo vivendo junto nessas cidades, né? 49 municípios brasileiros têm mais de 500 mil habitantes, né? Ou, né, 3.370 municípios têm menos de 20 mil habitantes. Então, o nosso Brasil é muito interessante. Os últimos dados do censo diz que 82% da população brasileira vive na área que nós chamamos urbana, e apenas 18% estavam vivendo na área rural. Para a gente entender e ter tanta gente morando em tantas cidades, nós temos um especialista que, antes de começarmos a perguntar para ele sobre envelhecimento, o que é mobilidade, Marcos? Explica para nós, é só caminhar na cidade ou é outra coisa? Marília, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, muito honroso estar aqui conversando com você sobre um assunto tão importante, tão necessário, né? A gente está discutindo, porque o dia a dia nosso é a mobilidade urbana. Tudo que a gente faz está atravessado pela mobilidade urbana. Então, quando me falam assim, você trabalha com mobilidade urbana? Eu trabalho, mas o que é a mobilidade urbana? É isso que você está me perguntando.
Então, quando eu fiz a minha tese de doutorado, eu fui recolhendo todas as definições que os pesquisadores ou a legislação tinham feito. E à medida que eu fui fazendo a pesquisa, eu cheguei à conclusão, Marília, que aquelas definições que estavam postas, elas tinham sempre alguma restrição, porque para mim o conceito de mobilidade urbana é muito mais amplo do que aquilo que eu estava pesquisando. Então, eu vou falar para vocês aqui o que é para mim, dentro da minha pesquisa, que eu sou um pesquisador permanente desse assunto há 40 anos, para mim é a condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano. Essa ninguém tem dúvida alguma que é isso, é a condição. Isso, inclusive, está na legislação, na Lei de Mobilidade Urbana, que é de 2012. Aí eu incluo mais duas condições, ainda que apenas de passagem por ele, e vocês que estão aí numa região metropolitana imensa que é de São Paulo, você sabe que muitas vezes você mora numa cidade, passa pela outra para chegar na terceira cidade, então o fato de você passar por uma cidade também é a mobilidade urbana, porque você está interferindo naquele espaço, e incluindo também o que eu acho mais importante, que aí vem a minha veia de cientista político, a diversidade de imperativos que constrangem ou estimulam esses deslocamentos. Porque todas as vezes que nós queremos, ou que escolhemos, ou que fazemos um deslocamento, e aí nós temos a condição em que esse deslocamento é feito, nós estamos atravessados, sem nos apercebermos, de imperativos que vão constranger ou estimular. Então, vou te dar dois exemplos de uma coisa que constrange e uma coisa que estimula, que é a coisa que mais estimula as pessoas idosas hoje, é o fato do transporte ser gratuito para as pessoas que têm mais de 65 anos. Porque se você for fazer aquela conta de que tem que pagar a passagem, a pessoa vai escolher que dias que ela pode ir. Mas se ela tem o direito à gratuidade, ela está estimulada a fazer um deslocamento quando quiser, se quiser, do jeito que quiser. Mas qual é o constrangimento? É que no dia a dia não é tão fácil assim usar esse direito. E vocês aí em São Paulo passaram recentemente por um dissabor imenso, que foi a redução do benefício do direito para as pessoas entre 60 e 65 anos. Lembrando que, quando aconteceram no Brasil as jornadas de junho de 2013, que paralisaram o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, aconteceu uma coisa, Marília, Sérgio, que nunca se imaginava que fosse acontecer no Brasil, que eram os preços de passagem caírem. Tal foi a pressão popular por causa de quê, Marília? Por causa de 20 centavos. Ou seja, não era só por causa de 20 centavos, era por muito mais do que isso, mas o simbólico era muito forte. E aí, naquele momento, o que o governador de São Paulo e o prefeito de São Paulo fizeram? Eles estabeleceram esse direito como uma forma de cativar a população ou de mostrar que eles queriam dar um passo na melhoria da mobilidade e conceder o direito para 60, 64 anos, indistintamente, né? Foi aquele avanço naquele momento. Quando foi agora, recentemente, já era outro governador, já era outro prefeito, eles com uma canetada, eles cancelaram um direito que tinha sido conseguido à força de uma pressão popular muito grande. Mas como os tempos hoje são outros, né? A população está assistindo isso meio apatetada, ou como diria o Zé Murilo de Carvalho, o nosso grande historiador, bestializada com essa tomada de direitos. E só para finalizar esse constrangimento, eu tenho acompanhado sempre as notícias aí em São Paulo, e isso vai e volta. Um juiz diz que sim, outro diz que não, outro diz que sim, outro diz que não, e a notícia é tão assim... É tão difícil acompanhar isso que a última notícia que eu vi foi, apesar de decisão judicial, gratuidade no transporte para 64 continua suspensa, ou seja, um juiz disse que ela tem que voltar, mas ela continua suspensa. Isso, quando a gente está fazendo discussão de direitos das pessoas idosas no contexto de mobilidade urbana, a gente fica até sem saber, mas afinal a gente tem direito? Não tem. Verdade. Né? Eu acho que, para a gente começar, acho que é isso, né, Maria? Ok. Marcos, você está falando dessa questão, né, de manter os direitos para que a pessoa possa ir e vir, enfim, facilitar para que esses idosos tenham mobilidade dentro do espaço onde ele vive, né, essas pessoas possam
se direcionar de um lugar a outro com mais facilidade, enfim, tendo principalmente essa questão da gratuidade, que facilita bastante, né, para que esses idosos possam se deslocar. E aí eu te pergunto o seguinte, se a gente olhar o panorama das cidades brasileiras, em geral, onde estão esses idosos dentro dessas cidades, principalmente nas grandes cidades, né, que exigem um deslocamento maior, né, de um ponto a outro? A gente pega São Paulo, por exemplo, onde eu vivo, o deslocamento é quase que de um município a outro, né, dentro da própria cidade. Então, assim, onde estão esses idosos? Eles estão mais concentrados nas periferias ou eles ficam mais na região central? Você tem a ideia de como se dá essa distribuição desses idosos? Eu penso, Carlos, que os idosos em todas as cidades eles estão distribuídos por toda a cidade, né? Diferente de em algumas cidades tem algumas peculiaridades. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente sabe que há uma concentração muito grande de pessoas idosas em Copacabana. É uma das maiores concentrações de pessoas idosas do mundo, está em Copacabana. Mas, de uma maneira geral, nas cidades brasileiras, Belo Horizonte é assim, não sei como é que é São Paulo, mas eu penso que os idosos estão distribuídos igualmente pela cidade. Então, você vai ter idosos em todos os lugares. Diferente de grandes cidades, São Paulo talvez haja uma concentração maior de pessoas idosas na área central, porque a área central é a região que concentra as melhores condições para se viver com como é que eu diria, os melhores equipamentos estão na região central da cidade, né? Então, eu não tenho essa resposta para você, mas eu penso que há uma distribuição, tirando algumas cidades que existem concentração de idosos e que eles estão por todo lugar, o que significa que toda a rede de mobilidade urbana precisa ser de ótima qualidade para que as pessoas possam fazer os seus deslocamentos, né? Tá certo. É isso. Oi, Marcos. Ieda Sassenson. Pois agora. Eu sou Ieda, desculpa, entrei um pouquinho atrasada, me confundi com o horário, eu cheguei de viagem agora, então me confundi, me desculpe. Você está colocando uma coisa interessante. Eu coordeno um estudo longitudinal aqui em São Paulo que completa 20 anos, então a gente sempre fica preocupado nessa questão da distribuição dos idosos para que a nossa amostra sempre seja representativa, né? Recentemente, eu fiz esse levantamento junto com a Prefeitura de São Paulo, e como você mesmo colocou, quando nós iniciamos o estudo em 2000, os idosos estavam mais concentrados nas regiões mais centrais. Para minha surpresa, a última pergunta foi feita algumas semanas atrás, que eu recebi o dado da prefeitura, eles não estão mais tanto nas regiões centrais da cidade, eles se deslocaram para a região sudeste da cidade, né, nos bairros Moca, Aricanduva, Ipiranga, né? E isso me surpreendeu, eu realmente não tinha essa ideia, houve esse deslocamento. A gente percebe aqui dentro do próprio estudo que muitos dos idosos, é até interessante que você comente isso com a gente, aqui em São Paulo, de um modo muito especial, a gente tem uma questão muito de exploração imobiliária, né? As regiões onde os idosos residiam antigamente, elas são hoje muito valorizadas, região central, Jardins, essa coisa toda na cidade. Então, a cidade está verticalizando. Então, onde tem uma casa de uma pessoa idosa, um casal idoso, o idoso ou se muda, vai morar com os filhos, ou se muda para a praia, para o interior, alguma coisa assim, ou ele vem a falecer, essa casa ela é transformada num prédio, né? E nós, ao retornarmos, porque meu estudo faz acompanhamento dos idosos, se eu volto lá algum tempo depois para conversar com ele e a casa não existe mais, ninguém sabe dele. Ele pode ter morado 60 anos naquele lugar. A gente faz uma busca no bairro onde virou prédio, né? As pessoas não se lembram mais, o que eu acho bastante triste, né? Em termos de idosos. Aí, um pouco disso vem ao encontro dessa política proposta pela Organização Mundial de Saúde das cidades amigáveis aos idosos, né? Como é que você vê essa questão da mobilidade urbana, dessa circulação dos idosos para diferentes concentrações urbanas nas cidades e o
quanto estas cidades, as grandes cidades, pelo menos, do seu ponto de vista, são ou não amigáveis às pessoas idosas? Porque uma coisa é a gente propor uma política de uma cidade amigável, outra coisa é ela ser uma cidade amigável, né? Ela acaba não sendo amigável. Aqui a gente fez um trabalho do tempo de velocidade dos idosos e o tempo dos faróis. Não bate, né? Realmente não, essa coisa não bate. O que você acha disso? Como é que você vê isso? Eu penso que no Brasil, de uma maneira geral, nós temos um discurso muito grande de que as cidades vão ser amigáveis ou que querem ser amigáveis, mas as ações não são de se tornar a cidade mais amigável. Isso que você disse agora do tempo de travessia, por exemplo, é uma coisa que a gente precisa de trabalhar. Nós que trabalhamos principalmente com envelhecimento, trabalhar no sentido de empoderamento das pessoas, de que elas tenham noção perfeita dos seus direitos, que a legislação brasileira, neste quesito, ela é das mais modernas do mundo. Por quê? Porque nós temos uma coisa no Brasil que chama Lei Brasileira de Inclusão, que é a LBI. É uma lei relativamente recente, de 2015, e ela é mais moderna do que muitas cidades muito avançadas do mundo, mas nós precisamos de fazê-la cumprir. Uma das coisas que ela traz de novidade é o direito à acessibilidade com desenho universal. Então, se a legislação brasileira já concedia para todos nós o direito à acessibilidade, que é a possibilidade, condição de uso com segurança e autonomia de tudo aquilo que a cidade pode nos oferecer, a LBI, naquele momento, ela fala que o direito passa a ser de acessibilidade com desenho universal. E para ser com desenho universal, tem que seguir regras muito rigorosas. E naquilo que se refere ao tempo de travessia, você pode, no máximo, eu que sou engenheiro de trânsito, ao fazer uma especificação do tempo de travessia do semáforo, eu posso usar, no máximo, a velocidade de 0,4 metros por segundo. Isso significa que um cadeirante pode atravessar qualquer rua com segurança e autonomia sem estresse. Aí, se você for fazer uma medição aí, Eda, você vai chegar a 1,2, 1,8, até 2 metros por segundo. Significa que o órgão de trânsito está cometendo improbidade. E aí, se nós começarmos, pelo controle social, exigir do órgão de trânsito que nos informe qual é a velocidade que foi usada naquele ponto, se ela tiver maior do que 0,4, o que nós temos que fazer? Denunciar ao Ministério Público de que está havendo improbidade. Então, controle, nós temos muito mecanismo na mão. Eu acho que o que está nos faltando hoje é nós conhecermos mais os nossos direitos e sabermos o que temos que fazer para pressionar os governos, tal como aconteceu, volto a insistir, lá em 2013. A pressão foi tão grande que a passagem caiu. Quem é que esperava isso, Ingrid? Ninguém. Uhum. E junto com isso, Marcos, assim, só complementando, né? Nós vemos aqui um comportamento muito diferente do que vemos em alguns países. Por exemplo, se você está em outro país, você põe o pé na rua, as pessoas param. Pelo menos em alguns países que eu já tive a oportunidade de visitar, as pessoas param e esperam você passar, né? Aqui parece que não, você põe o pé na rua, as pessoas aceleram. E hoje aconteceu uma coisa que eu achei bastante interessante. Eu estava indo para pegar a estrada, fui passar e algumas pessoas estavam atravessando. Então, eu diminuí para que as pessoas atravessassem, tinham outras pessoas do meu lado. Quando eu ia seguir, vinha atravessando um senhor idoso com uma bengala e ele acelerou, ele estava no meio da rua, ele acelerou para passar. Eu parei, porque eu falei, ele vai cair, se ele acelerar mais, ele vai cair. Muito me chamou a atenção que na minha frente havia um rapaz, um casalzinho jovem, um motoqueiro. O motoqueiro, ele virou a moto para impedir que os carros passassem, para permitir que o idoso passasse. Eu achei uma atitude tão bonita, normalmente nós não vemos isso. Ele quis proteger o idoso, porque ele falou, algum carro vem do outro lado e não vai vê-lo. Então, ele fechou a rua, permitindo que a pessoa idosa passasse. Na sua opinião, como é que a gente trabalha isso com as pessoas? Porque os semáforos podem não estar adequados no tempo, mas como é que a gente trabalha culturalmente as pessoas para que elas respeitem as diferenças entre as pessoas nessa questão de velocidade? Muito interessante isso que você coloca, Ieda, porque trânsito, aliás, não só trânsito só, mas o convívio urbano,
ele deve ser tratado como uma harmonização de lei, moral e cultura. Nenhum dos três vai se adequar sozinho. E aí nós vamos ver no próprio Brasil algumas cidades em que acontece isso que você gostaria que tivesse em São Paulo, que basta colocar o pé na rua que os carros parem. E, ao mesmo tempo, existem muitos países, mundo afora, mesmo lá na Europa, de que se você botar o pé na rua fora da faixa, eles vão te atropelar. Exatamente, acontece Então, muito. assim, então, vários desses lugares que conseguiram avançar isso melhor é porque conseguiram fazer um bom trabalho, volto a insistir, de harmonização de lei, moral e cultura. Porque o espaço urbano ele é finito e ele tem que ser compartilhado. E eu acredito que a questão-chave é o compartilhamento. Aí eu trago para vocês aqui um fato muito interessante que aconteceu numa cidade da Holanda chamada Drachten, em que um engenheiro, como eu, propôs naquela cidade de que é uma cidade, claro que é uma cidade pequena, é fácil de você fazer esse tipo de discussão, mas mesmo numa cidade pequena as pessoas têm que querer fazer esse tipo de discussão. Ele propôs uma coisa muito simples, ele disse: nós vamos seguir os princípios e vamos abolir todas as regras. O que são princípios? Não vale matar, não vale atropelar, e o menor tem sempre prioridade sobre o maior. Então, o pedestre tem prioridade sobre a bicicleta sobre o carro e o carro sobre o ônibus. Isso é um princípio. E quais são as regras? Sinal vermelho é para parar, sinal verde é para seguir. Placa de proibido estacionar, não pode estacionar, placa de permitido pode. Então, ele propôs tirar todas as placas da cidade, todas as regras e valer os princípios. Você sabe qual foi o resultado? Das mortes foram a 0. Porque as pessoas aderiram a isso. E aí as pessoas passaram a ter mais quantidade de mobilidade, inclusive, porque as mães que tinham que levar a criança até na porta da escola, porque senão ela ia ser atropelada, ela pôde passar a deixar a criança ir sozinha para a escola, porque sabia que ela não ia ser atropelada. E aí começaram a surgir várias cidades, Europa fora, na Holanda, na Suíça, na Bélgica, na Inglaterra, com esse conceito de shared space, que é espaço compartilhado. E aí você fala, numa cidade como São Paulo não tem jeito. Não tem jeito se você quiser fazer toda a cidade de uma vez só, mas você pode fazer isso em um bairro. Combinar aquela população daquele bairro, falar, vamos combinar que aqui a velocidade máxima vai ser 30 quilômetros, nós não vamos nos matar uns aos outros. Eu não sei como é que é em São Paulo, mas em Belo Horizonte é muito curioso, porque muitas vezes quando você vai numa rua lá longe na periferia, que você asfalta, imediatamente vem o pedido para colocar quebra-mola, porque a velocidade vai muito alta. Então, para efeito de não matar as pessoas, era melhor que a rua não fosse asfaltada. Aí você gasta um dinheirão para asfaltar, depois gasta um dinheirão para fazer quebra-mola. Era muito melhor gastar esse dinheiro com outras coisas. Então, eu acredito, Ieda, que falta a nós criarmos melhores condições para nós combinarmos e pactuarmos o que nós queremos. E aí eu chego à questão que eu aprendi muito com os urbanistas, os sociólogos, os pesquisadores da Colômbia. A Colômbia passou por momentos de altíssima violência, violência brava mesmo, numa cidade chamada Medellín, que era considerada uma das cidades mais perigosas do mundo. Você botava o pé na rua em Medellín, você não era atropelado, não, você era assassinado. Então, eles fizeram um grande acordo, e esse acordo significava o quê? Nós temos que ter consenso no problema. E o problema é que a segurança precisa ser garantida. Então, era a esquerda, a direita, todas as facções tiveram um acordo que a segurança precisava de ser garantida. E aí foram buscando as soluções. Hoje, Medellín é uma cidade turística. Você pensa bem, eu fui há uns 4 anos, eu fui passear em Medellín. Há 20 anos, ninguém teria coragem de passear em Medellín. Igual Nova York hoje. Nova York hoje é um lugar que todos nós adoramos ir passear. Eu, pelo menos, adoro ir para Nova York. Antes da pandemia, eu gostava de ir, pelo menos, a cada 2 anos para Nova York. Mas há 30 anos, quando eu fui a Nova York pela primeira vez, era perigosíssimo. E isso numa cidade que hoje, para nós, é um padrão de segurança, né? Então, resumindo, então, eu penso que a gente precisa de ter alguns combinados. E esse combinado de como compartilhar o espaço é importante para que a gente garanta os princípios. Porque muitas vezes eu vejo num boletim de trânsito um atropelamento
o motorista alega lá, mas eu estava no verde. Ora, eu estar no verde não me dá o direito de matar ninguém. E aí a gente precisa de avançar muito mais para a gente largar as regras e seguir os princípios. Quer ver um outro exemplo de regras e princípios? Lugar reservado dentro do ônibus, que dá briga todo dia em todos os ônibus, em todos os horários, de quase todas as cidades do Brasil. Nós precisamos de ter alguma lei que defina qual é o lugar reservado e qual é a multa e quem vai vigiar? Claro que não. O ideal seria que todos nós, quando entrarmos, um vai cedendo lugar para o outro em função daquilo que a gente acha que o outro precisa mais. Eu nunca vou precisar, Ieda e Marília, de uma lei que me diga que eu tenho que dar um lugar para uma outra pessoa. Eu nunca vou precisar disso. Sempre que eu estiver dentro do metrô de um ônibus que eu achar que alguém precisa mais do que eu levanto imediatamente e dou um lugar. Perfeito. Uma sociedade boa para todas as idades. Sérgio, você tem pergunta? Marília, só antes do Sérgio entrar, posso só fazer uma observação? Pode. Que, assim, atualizando, Marcos, isso que você falou de a cidade aos poucos ir se adaptando, se adequando a isso. Aqui em São Paulo a gente tem uma boa experiência, iniciativa que eu descobri outro dia, eu não sabia disso. Eu fui ao bairro de Santana, que fica aqui na zona norte de São Paulo, e lá foi implantada uma região que se chama Área Calma, e onde a velocidade máxima é 30 km por hora, e eles fazem a passagem do pedestre em nível elevada, né? Então, tem todo um conjunto meu Deus, me fugiu a palavra, de intervenções que facilitam a vida do pedestre e faz com que a gente tenha uma mobilidade mais segurança. Então, é bem interessante isso. Agora, Carlos, só comentando isso, a gente também, várias cidades do mundo estão fazendo isso já há algum tempo. Belo Horizonte, nós temos várias. Agora, um dos pré-requisitos é que aquela comunidade daquele local queira isso. Porque dependendo da comunidade, ela não vai querer, porque a zona calma pressupõe uma redução de velocidades. E a redução de velocidades numa cidade como São Paulo parece quase um palavrão falar em reduzir velocidade, porque as pessoas querem velocidade cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, e as velocidades cada vez maiores, elas são velocidades que matam cada vez mais. Paris hoje está discutindo a possibilidade de implantar 30 km por hora no máximo em toda a cidade de Paris, assim como outras grandes cidades do mundo já implantaram. Eu acho que a gente caminhará para isso se nós formos inteligentes, viu, Carlos? Então, o Marcos, porque você tá colocando o problema de uma forma muito interessante, que dá para perceber que a mobilidade urbana não é apenas algo de projeto, de estudo e de implementação, por exemplo, da Secretaria de Transporte ou do metrô, né? Tem de haver um planejamento global que envolva todos os setores, inclusive os setores administrativos da cidade, né? Inclusive, por exemplo, como você mesmo está colocando, a questão cultural é muito importante, a questão decisória, a participação das pessoas nessas decisões também influencia muito na adesão ou não adesão às políticas que forem implantadas. Então, a gente precisa ter políticas públicas integradas de todos os setores, é isso que eu imagino. E isso é muito difícil, né? Muito difícil de conseguir. Você já deu um caminho que talvez seja por experiências de bairros, começa com experiências menores, como o Carlos até já mostrou de Santana, que eu nem sabia dessa questão de Santana. Então, como você, como um planejador, né, um engenheiro social, aconselharia as administrações a melhorar, a forma deles melhorarem a mobilidade urbana, pensando, então, numa política integrada que leve em conta todas as necessidades das pessoas e também leve em conta como que todos os setores da administração vão, em comum, formar uma política para dar conta de uma mobilidade urbana que leve a qualidade de vida boa para todos os cidadãos, principalmente os mais frágeis. Olha, Sérgio, a sua pergunta é a pergunta que vale $1 milhão, né? Porque é a coisa mais difícil que tem a gente dar uma solução
mas eu penso que qualquer que seja a solução, ela passará pelo compartilhamento do poder. Quem detém o poder hoje não pode concentrar a decisão. Essa decisão precisa de ser compartilhada. Isso aqui é uma experiência melhor que atravessou o Brasil e que hoje anda muito parada, melhor do que o orçamento participativo, significava o governo, em um determinado momento, pegar, olha, essa parte aqui do dinheiro, quem decide são vocês. Decida o que vocês quiserem, nós, governo, vamos implantar. Estou citando Paris de novo. Paris pegou toda essa experiência do orçamento participativo do Brasil, principalmente de Porto Alegre, de Belo Horizonte, e implantou lá o orçamento participativo. Quem está decidindo determinadas questões é a população. Então, você pega lá um bairro lá de Santana, que o Carlos acabou de citar, né? Alguém foi lá e decidiu que ia fazer em Santana, aquela intervenção custou X. Agora, vamos pegar um outro no bairro do... Eu não conheço bem São Paulo, não posso dizer, vamos pegar em Moema. Chamar aquelas pessoas lá e falar, olha, se for para fazer o espaço compartilhado Zona 30, custa R$100 mil. Se for para plantar quebra-mola, custa tanto. Se for para fazer assim, custa tanto. Vocês querem o quê? O que vocês decidirem, a gente faz. E pode colocar nesse pacote aí que, em vez de gastar essa dinheirama com trânsito, porque soluções de engenharia são caras, nós vamos fazer nenhuma solução de engenharia e vamos melhorar a escola do bairro. O que será que as pessoas escolheriam? Eu acho que a gente tem que dar aos moradores o direito de fazer as suas escolhas e, feitas essas escolhas, eles bancarem os resultados. Eu acho que a saída tem que ser por aí, tem que ser mais democrático e esse poder precisa de ser compartilhado. Uma cidade rica igual São Paulo, que investe, o dinheiro que investe no espaço urbano, ela precisa de compartilhar esse poder mais, né? Porque é uma cidade muito grande e muito rica. Eu acho que a saída pode ser por aí. E aí eu penso, Sérgio, que algumas soluções... Eu estou me lembrando aqui de um caso que quando eu li, eu achei muito curiosa, que é um caso de um parque, Volley Park, em Amsterdã, em que o problema daquele parque é que estava havendo assassinatos naquele parque. Aí a polícia foi chamada, não, a polícia estava investigando e chegou à conclusão que os assassinatos eram cometidos, quem estava morrendo eram os homossexuais que estavam fazendo programa naquele parque e como eles tinham que fazer o sexo muito escondido, dava-se uma brecha para que os bandidos matassem as pessoas. E aí a população do bairro ficava acuada entre as mortes e as pessoas fazendo sexo no parque. Então, eles fizeram um grande combinado. Olha, vocês não precisam mais fazer sexo escondido. Vocês podem fazer ao ar livre. Só não faz naquele cantinho ali, porque ali é onde que as crianças brincam. Então, em torno do parquinho, vocês não façam sexo. Mas no resto do parque pode transar à vontade. As mortes praticamente acabaram, Sérgio. Mas o objetivo daquela comunidade não foi moral. O objetivo, o problema diagnosticado era assassinatos, não era sexo. Então, bastava fazer as claras. Se vai fazer as claras, fica muito mais difícil matar as pessoas. É um caso assim, extravagante para a nossa cultura, né, para nós acompanharmos, mas ele nos ajuda a entender que a cada momento, cada lugar, em função da cultura, da lei e da moral, vão se achar as soluções. A polícia jamais ia achar essa solução sozinha. Não é? Muito interessante, o Marcos. Essa democratização do poder, ela é realmente algo que move montanhas, né, e faz inclusão da população inclusive para ter adesão. Muito interessante, eu gostei muito. Eu acredito, eu que sou mais da área da saúde, né, eu sei que, por exemplo, a saúde tem também a sua chancela em termos de ajudar na mobilidade urbana, ao, por exemplo, ajudar na mobilidade pessoal, né? Quando eu influencio a mobilidade pessoal, eu vou estar também ajudando que a mobilidade urbana se dê de uma forma mais fácil. E eu imagino que todas as outras secretarias, serviço social, assistência social, cultura, lazer, enfim, todas, não apenas transporte,
elas têm como ajudar e, principalmente, ouvindo a população usuária. Muito obrigado, gostei. Eu penso que os grandes parceiros nossos da mobilidade urbana nas grandes cidades são as secretarias de saúde. Por quê? Porque as mortes no trânsito são um problema de saúde gravíssimo. Elas vão, além de consumir recursos financeiros, elas vão consumir horas dos médicos em tratar. Então, se você reduz, você faz uma medida de trânsito, que é redução de velocidade, você vai reduzir as mortes no trânsito e permitir que os recursos sejam usados com outras coisas. Né? Então, assim, hoje tem uma coisa que chama Visão Zero, não sei se vocês já acompanharam, que começou nas cidades lá do norte da Europa, na Suécia, na Noruega, na Dinamarca, que chama Visão Zero. Significa que você tem que efetivar medidas que façam com que as cidades caminhem para morrer cada vez menos, e morrer cada vez menos para chegar no zero. Mas, para isso, volto a insistir, as velocidades têm que ser muito reduzidas, porque um acidente sempre pode acontecer, mesmo numa cidade muito bem organizada. Mas se ele acontece a 30 quilômetros ou a 60, você vai para o hospital e o outro você morre. E aí uma medida que foi interessante, que aconteceu durante um período, foi o seguinte: quando os sistemas de saúde que fazem a busca do paciente no local do acidente começaram a chegar muito rápido e levar o paciente rapidamente para o hospital, foi uma medida de saúde que diminuiu as mortes no trânsito, porque ela ia ser assistida mais rapidamente, e sendo assistida mais rapidamente, morria-se menos. Mas não significava que o trânsito estava melhorando. Isso teve um limite, e a partir daí você tem que reduzir as velocidades. Marcos, queria só fazer uma observação antes, Marília, que é muito interessante o que você falou da democratização, né, dos recursos, e eu só queria fazer uma observação, aí não sei se você concorda comigo, mas assim, a gente precisaria de uma boa educação e uma campanha de sensibilização, porque senão os idosos nunca vão ser prioridade nesses projetos. Entendeu? A gente tem uma cultura que nega a velhice, uma cultura que exclui a velhice. Então, se a gente deixar a coisa fluir, eu tenho medo de que nunca seja prioridade um projeto que vá dar conta da mobilidade desses idosos pela cidade. O Carlos, e aí, o Marcos, só um comentário. O Marcos, ele faz parte do Conselho Municipal do Idoso de Belo Horizonte também. E eu acho que esse é um excelente tema que ainda não faz parte da pauta da discussão dos conselhos municipais. Eu tenho experiência, tanto no estadual quanto municipal. Enquanto a pessoa idosa não se apropriar dessa questão como prioritária para ele, e participar, e ter a informação, o conhecimento, nós continuaremos marcando passo neste assunto, e aí ficará cada vez mais distante. E pelas considerações que o Marcos nos fez, ele alargou muito isso, trouxe aqui as discussões que pegam a questão do idoso na cidade, transporte coletivo, briga de lugares, calçadas, travessia, atropelamento. Aqui na cidade de São Paulo, Marcos, os dois grupos que mais morrem de atropelados são as crianças e o idoso muito mais do que a criança. E a prefeitura, através da SP Trans aqui, tem um levantamento, quais são os corredores, que aqui em São Paulo funciona muito o sistema de corredores de ônibus, quais são os corredores onde mais se mata, onde mais se morre pessoas idosas. E são exatamente na região central, onde a população idosa se concentra. Então, este assunto é fundamental. O nosso tempo está esgotando, a gente tem que terminar, mas, Marcos, nós não estamos encerrando com você, porque nós pretendemos chamá-lo novamente. Eu acho que esse artigo que você falou, que é o preconceito na mobilidade, eu acho que nós não tivemos tempo de abordar isso, como isso se expressa, e assim, nossa palavra é de gratidão, muito, muito pela sua colaboração conosco. O Marcos, gente, é uma pessoa, como eu apresentei no início, nem falei porque que ele é engenheiro social. Engenharia foi o curso base que ele fez, e ele fez doutorado em ciências sociais.
Olha como ele juntou. E ele tem um percurso tão bonito, gente, ele alargou o conhecimento, ele não ficou na engenharia matemática fazendo cálculos, mas ele alargou o conhecimento dele. Tem um livro que se chama Transporte, Privilégio e Política, super bacana. Além de trabalhar com o Conselho Municipal do Idoso, ele também apoia o Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência. Então, ele é extremamente envolvido na causa, faz parte do ILC Brasil, nessa quesito de mobilidade, e teríamos tantas outras coisas para falar. Mas, Marcos, a nossa palavra é de gratidão. Muito obrigado por você ter atendido o nosso convite, o canal que rola na Geronto. As suas considerações são perfeitas, atuais, brilhantes, e nós queremos você de novo. E, para terminar, eu queria só que você tivesse a oportunidade agora de fazer as suas considerações finais, e aí nós vamos encerrando esse nosso episódio de hoje, que discutiu mobilidade, que não só ficou restrito à pessoa idosa, mas ao cidadão, na sua essência e na sua participação. Eu que agradeço, Marília, o convite de estar com você e com os colegas aí para discutir esse assunto que é tão envolvente, e dizer para vocês que eu acredito muito, viu, que conversando, que discutindo, buscando soluções, a gente chegará a resultados muito melhores. Para você ter ideia, eu estou apostando hoje, Marília, que é possível nós termos uma mobilidade urbana com acessibilidade nas cidades históricas. Porque as cidades históricas ainda têm uma outra questão, que é, não pode mexer na cidade histórica, senão vai estragar o patrimônio. Eu estou defendendo que a gente não precisa estragar patrimônio para conceder acessibilidade em cidade histórica nenhuma, e essa semana eu publiquei um artigo sobre isso, eu vou enviar para você, que chama-se Mobilidade Urbana em Ouro Preto. Acho que todo mundo conhece Ouro Preto, que é a cidade histórica mais famosa do Brasil, e lá eu estou fazendo uma defesa que Ouro Preto pode ser uma cidade muito acessível, principalmente para as pessoas idosas, porque tem muita gente idosa que mora na cidade, e como é que a pessoa idosa não vai usufruir o patrimônio histórico da própria cidade onde ela vive? Isso seria um contrassenso. Aí, no mais, muito obrigado, viu? Nós que agradecemos e convidamos você para ouvir, ver, né, discutir, compartilhar este episódio, porque este assunto diz respeito a todos nós, quer seja velho, quer seja criança, adolescente, adulto, jovem, e todos nós temos direito a uma cidade que favoreça o nosso deslocamento, a nossa mobilidade, o nosso trânsito e o pertencimento desta cidade. Afinal de contas, os brasileiros, como eu disse, 82%, segundo o último censo, moram em cidades, e nós precisamos discutir que cidade é essa que nós queremos para uma vida com qualidade. Muito obrigada, o canal agradece a você. Não esqueça de dar um ok para nós lá, tocar o sininho para que você receba nossas notificações. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Foi ótimo. E ele saiu